Nós vamos iniciar para falar sobre os valores da Igreja, e hoje eu quero dar uma mensagem mais introdutória ao tema, usando uma Igreja do Novo Testamento como um exemplo para nós também, um desafio para nós. E eu gostava de convosco pensar algumas coisas, não é? Será que podemos ser convencidos e não convertidos? Será que é possível sermos convertidos e não sermos discípulos? O que é que Deus espera afinal de nós? Convencidos, convertidos ou discípulos? E eu penso que é um grande desafio olhar para a Igreja do Novo Testamento, e eu acho tão interessante as cartas do apóstolo Paulo às igrejas, que sempre toca nos aspectos do valor daquela igreja e como ela era. Uma das igrejas mais apaixonantes é a igreja de Tessalónica. Tessalónica era uma cidade incrível, com 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, gente! Naquela altura, não é agora. Não era maior, é muito maior que a cidade do Porto, porque não tinha andares, não é? Nem elevadores. Agora imaginem 200 mil pessoas vivendo. Tessalónica era uma cidade incrível, no meio do Império Romano, realmente muito conhecida, e foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que ele passou por lá, e houve pessoas que se converteram, mas com a conversão há perseguição. Vou repetir. Com a conversão há perseguição. Não há só bênçãos, também há perseguição. E na verdade houve pessoas que queriam tirar-lhe a tosse. Falando português mesmo, não é? Queriam tirar-lhe a tosse. E levaram-nos para... Como não arranjaram nenhum argumento, diziam: ele anda aqui a anunciar que Jesus é o rei e não César. E começou a criar aquele celeuma para poderem criar dificuldades para o Evangelho. Mas a verdade é que na tribulação a Igreja floresceu. Parentes, se calhar é isso que nós precisamos. A Igreja possa florescer. Fica convosco. Fica convosco. Mas a verdade é que esta igreja foi uma igreja viva e comprometida, com um zelo contagiante. É interessante, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Vamos orar? Bem, alguém que queira que possa orar por mim? Queridos, nós entregamos esse tempo em tuas mãos, Senhor. Usa o teu filho, teu ministro, e fala conosco, Senhor. Fala verdadeiramente ao nosso coração. Precisamos de ti. Acabamos de cantar que nós precisamos de ti, o corpo precisamos de ti. Fala conosco e molda-nos segundo a tua vontade. Arranca de nós tudo que não te agrada. Amém, Jesus. Faça-nos novos de novo, como o oleiro de quem ouvimos outro dia. Fala conosco, Senhor. E nos na igreja que o Senhor quer que seja. E cada pedacinho, cada um de nós somos essa igreja, Senhor. Amém, Jesus. Nós entregamos esse tempo a ti com ação de graças. Amém. Obrigado, Senhor. Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, 3 companheiros que fizeram obra missionária, e Paulo faz questão de incluí-los nesta carta. Eu acho interessante. Paulo não era aquele solitário, aquele homem com superpoderes, super apóstolo, como alguns hoje se gostam de chamar, mas era alguém que chamava para si, ao seu lado, homens que com ele serviam e eram eficazes na pregação e na partilha da palavra. E esta carta é dirigida à igreja dos Tessalonicenses. Igreja não é um edifício. Igreja são pessoas, novos convertidos. E era isso que Paulo estava aqui a testemunhar claramente, não é?
E acho muito interessante isto, quando ele fala a igreja que está em Deus o Pai. Um comentarista diz assim, que eu achei muito interessante: Deus era a verdadeira atmosfera em que a igreja vivia, movia-se e existia. Assim como o ar está em nós e nós estamos no ar, e não podemos viver sem ele, a igreja verdadeira está em Deus e Deus está nela e não pode viver sem Deus. Não é? E esta é a chave para tudo o que ele vai dizer a seguir. Não é? Primeiro, a base de tudo é este relacionamento que homens e mulheres têm com Deus e esta intimidade que têm com Ele. E depois ele começa a falar de 3 marcas que eu queria ver convosco nesta carta, que eu espero e que oro que sejam marcas na tua vida e na nossa vida como comunidade. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como o nosso procedimento em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo no meio de muita tribulação. E dessa forma vos tendes tornado modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedónia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos falar mais sobre isto. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Antes de entrarmos nas marcas desta igreja, que ele claramente as expõe no versículo 3, há uma coisa que é a base de tudo isto. É o versículo 2, que diz: damos sempre graças a Deus por vós. A oração é a base de tudo o que acontece. Eu não vou perguntar quantos vocês acreditam nisto, porque se calhar não ajudava ninguém. Nós acreditamos naquilo que nós fazemos, certo? A tua fé vê-se pelas tuas ações. Não é? E esta semana tivemos uma semana de oração. E foi uma semana interessante, em que nos juntámos de manhã, às 7 da manhã, alguns de nós, e outros às 7 da noite, e tivemos também aqui um tempo de vigília de oração. E foi muito interessante algumas respostas que durante a semana aconteceram. Houve outras que continuam a ser feitas, buscas de Deus que continuamos a fazer, mas coisas incríveis de Jesus que Ele fez acontecer na vida de alguns irmãos. As cristocídências que acontecem quando às vezes oramos, e quando não acontecem, nós continuamos a orar. Porque a fé espera a realização das coisas e temos a convicção plena delas. Então louvamos a Deus por isso. Eu quero também agradecer àqueles que juntos estivemos. Vamos continuar a orar às terças-feiras pela manhã. E aqueles que quiserem eventualmente ser parte também, ou se não estão parte do grupo, podem simplesmente pegar no link, ou então se forem para o grupo de oração da igreja. Nós temos um grupo de oração na igreja, para aqueles que não sabem. Todos podem ser parte, um grupo aberto. Todos podem colocar motivos, todos podem orar. Mas às terças-feiras de manhã nós oramos especificamente e vamos continuar a fazer isso. Porquê? Porque a oração é a base de tudo o que vai acontecer na igreja. E eu não digo que eu acredito nisso tanto quanto deveria. Porquê? Porque o acreditar aqui e o viver é diferente. E aquilo que tu acreditas é aquilo que tu vives.
Entendeu? Nós dizemos que acreditamos em coisas, mas não acreditamos nelas se não as estamos a viver. E então é por isso que eu quero te encorajar a crescer nesta confiança em Deus e dependência de Deus. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isto, é interessante, ele usa aqui uma trilogia que nós temos já falado nela várias vezes. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo. Ok. O que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 13. Foi também o tema das mensagens de preparação para o Natal. A fé, a esperança e o amor. São 3 virtudes que Paulo destaca, que é para a igreja e para o indivíduo. Agora, depois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3. A fé, baseada numa experiência que tu e eu tivemos com Jesus no passado. O amor, que é um amor ativo, que é revelado no presente, nos nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus. E uma esperança que tem alimentada, que esta carta fala muito, da vinda gloriosa de Jesus. A esperança que a nossa vida não termina aqui, mas há um amanhã. E é sobre isto que o apóstolo fala aqui nesta carta. 3 coisas importantes. E a primeira delas ele diz: diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, ou a vossa fé operante. E a ênfase que ele dá aqui não é na fé, mas é no adjetivo, que é uma fé que opera, uma fé que é ativada. Não é uma fé de prateleira. Mas é uma fé que se mostra nas atitudes que as pessoas têm. Não é? E como é que ela é mostrada? A primeira coisa que ele fala, que é muito interessante, no versículo 4, ele fala: irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos ou eleitos. Não é? Algumas pessoas parece que não gostam desta palavra, têm medo. Isto é a coisa melhor que pode haver, é que Deus te escolheu a ti. Imagina Deus lá no céu, não é? Te escolher para ser parte da sua família. Não é? Porquê? Por causa do seu amor. Não é? A eleição, diz o Ched, é o amor de Deus em ação. Gosto muito dessa frase. Ou seja, é Deus agindo para contigo. É Deus indo ao nosso encontro. O Evangelho não chega somente em doutrinas, em conhecimento, mas é um Evangelho que muda a nossa vida. Muda a nossa vida. E então Deus é este Deus que vai ao nosso encontro para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, e que tem de acontecer numa altura na tua vida, na minha vida. Se com a tua boca, diz Romanos, confessares a Jesus Cristo e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não é talvez sejas salvo, mas serás salvo. É uma convicção, é uma certeza, é algo absoluto que é ao pé, que acontece porque tu pões a tua confiança em Deus. Mas também esta salvação, que é uma experiência que todos nós temos que ter um dia na nossa vida, nós temos que nascer de novo. Não é? Quando o bebê está lá dentro, não é? E ele existe, ele é verdade, ele é real, mas ele tem que ficar para fora, ele tem que nascer, ele tem que... Espiritualmente, não é? Tu tens que ter um encontro com Jesus, tens que ter um momento de nascer. O apóstolo Jesus, ao falar com Nicodemos, diz: é necessário nascer de novo. Tu tens que nascer de novo. Se não nasceres de novo, não vais ver o reino dos céus. E por isso eu te quero encorajar e desafiar a teres um passo com Jesus, a teres uma fé em Jesus e somente nele. Não é? Tens que fazer uma escolha na vida onde é que tu confias a tua vida. Não é? Eu tenho um amigo meu que é pastor em Mutarara, em Moçambique. E a minha experiência em Mutarara foi atravessar numa canoa. Havia lá canoas que eram basicamente buracos num tronco de madeira, e que aquilo era muito pouco interessante. A água estava fresquinha, só que por baixo da água, ou dentro da água, estavam crocodilos, muitos crocodilos.
Então o Ismael, que estava connosco, o pastor Ismael, que tinha muito amor à sua vida e à sua família, estava com algum receio de irmos até uma ilha que havia lá, porque estava com medo que a barca se virasse, não é? Agora, se vocês estão numa daqueles lugares, não é? Se depois os pés em duas daquelas canoas, o que é que vai acontecer mais certo? É que tu vais à água, não é? Tu tens que escolher para onde queres. Há muita gente que pensa que pode brincar com Deus assim. Pensam que podem ter um pé com Deus e um pé longe de Deus. Tens que tomar uma posição. E Paulo falava disto, porque Paulo sabia que a eleição, o facto de nós sermos de Deus, era fundamental. Mas também o versículo 5 fala que o Evangelho não chegava somente em palavras na salvação, mas em vida transformada. Ele fala, o versículo 5 diz, o Evangelho chegou com o poder, com absoluta convicção. Ou seja, a ideia de que havia mudanças que tinham de acontecer na vida das pessoas. Havia mudanças que tinham de acontecer. Porquê? Porque não é somente algo mental, mas é algo que tem que realmente produzir mudanças em nossa vida. Se o Evangelho não está a produzir mudanças na tua vida, não é porque o Evangelho não tem poder. É porque de alguma forma a tua vida não está a deixar que esse Evangelho traga mudanças. Então de quem é a culpa? De Deus ou de ti? És tu que não dás espaço para que esse Evangelho produza essas mudanças. E ele falava muito claramente desta igreja, que é muito interessante. Ele fala mais à frente, o versículo 9 diz, porque eles mesmos anunciam a maneira como fomos recebidos entre vós e da forma como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o que percebemos aqui, claramente, é que havia uma vida transformada naquela igreja. Havia uma transformação. E aquele Evangelho diz aqui, repercutiu. Era como o som de uma trombeta. Não é? Sabem como é que é uma trombeta? É pena que o meu amigo Kevin não está aqui hoje. Ele gostava muito de tocar na igreja, só que ele tinha um problema. É que eu dizia-lhe, mete a surdina. Sabem o que é a surdina? É para abafar. E o Kevin não gostava da surdina. Ele é professor de música, ele é dos responsáveis dos melhores trompetistas mundiais. Vocês cá não sabem, mas ele agora tem um aluno dele que está a competir a nível mundial. Ele é excelente como professor. Mas ele não gostava de pôr a surdina. Ele gostava que aquilo repercutisse. E às vezes estávamos meia dúzia de gatos pingados, com uma coisa daquela, aquilo, ninguém se ouve. Só aquilo, não é? Mas eu gostava que eu falasse que a fé daquela igreja estava como um trompete a ser lançado para fora. Havia uma clara evidência de transformação. Pergunta à pessoa com quem tu vives. Eu sou uma pessoa diferente, transformada? Ou sou o mesmo? É forte, não é? Porque se tu não mudas depois de tantos anos, alguma coisa está mal, não é? E eu acho que o que percebemos aqui claramente é que é muito interessante, há muita coisa aqui. Falava desta mudança do servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Não é? Porquê? Porque a fé verdadeira leva o servo de Deus a ensinar também pelo exemplo e pela palavra. O Evangelho não é somente pregado, mas é encarnado. E as duas coisas não andam separadas, gente. Não venham com aquela história, eu nem preciso de falar, as pessoas sabem o que eu acredito, esqueçam disso. Porque o Evangelho é para falar. O Evangelho tem uma mensagem, clara, objetiva. Nós temos que anunciá-la. Porque há gente, a nível de comportamento, muito melhor que os cristãos, e, no entanto, não é cristã. Certo? Ou não conhece? Não conheço. Causam-nos inveja. Agora, esta fé é muito interessante, não é? Esta fé traz esta transformação em nossa vida. Uma fé que opera, uma fé que produz uma vida transformada, que inicia realmente num momento, mas que fala mais alto do que as nossas próprias palavras.
E depois há uma coisa que ele aqui fala, não é? Porque ele fala no versículo 6: e vos tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, mesmo no meio de muita tribulação. Há claramente aqui uma experiência que é uma experiência de fé e de confiança em Deus. Porquê? Porque mesmo na altura em que as coisas começam a correr mal, e Paulo poderia questionar, mas Deus, porquê é que as pessoas me estão a perseguir se eu estou a levar uma boa mensagem? Porquê é que as pessoas nos tratam mal por nós sermos cristãos? Porquê é que às vezes as coisas não correm tão bem quando nós fazemos as coisas certas na nossa vida? Porquê é que Deus não responde sempre às nossas orações no tempo em que nós gostaríamos que acontecesse? Porque Deus não quer tornar meninos e meninas mimadas. Porque Deus não quer ter bebés na sua sala. E claro, porque muitas coisas nós não percebemos porquê. Porque é que Deus tem o seu tempo e nós temos o nosso e achamos que o tempo é o correto. E aprender a confiar em Deus é uma experiência, claro, de fé, em que nós, aquela história daquela alpinista, não é? Que eu dizia, temos a coragem de cortar a corda sempre. Tanto que nós podemos falar sobre isto, mas é como aquela experiência do apóstolo Pedro, que diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Subir naquela água é o que há em qualquer água. É a mesma coisa, mas Pedro acreditava e confiava em Jesus. E nós sabemos que foi na altura em que ele deixou de olhar para Jesus e começou a ver onde ele estava, que ele começou a cair. Precisamos ouvir a voz de Deus no meio da correria do dia a dia, confiar nele. Ele nos encoraja a fazer algo, quando ele nos encoraja a fazer algo que nós não tínhamos pensado, quando ele nos desafia a falar com alguém, quando ele nos chama a mudar a nossa vida em alguma área. Isso é andar sobre as águas. É acreditar que estamos a cumprir o seu propósito na nossa vida. E acreditamos que Deus vai ser fiel e vai cuidar de nós. Amém. E se vocês guardarem as vossas histórias, a vossa vida, vocês vão lembrar-se de momentos em que a confiança foi decisiva para que vocês vissem Deus agir. Todos nós temos certamente momentos na nossa vida. Eu lembro na escola bíblica, quando eu e a minha esposa estudávamos, eu tinha 18 anos de idade. Na escola bíblica nós não estudamos só a Bíblia, nós temos que pagar as contas. Okay? Aqueles que não sabem. Custa dinheiro. Hoje a escola bíblica está à volta de 700 euros por aí, estar lá a viver, tudo isso, que era mais ou menos, quer dizer, a nível de comparação, seria mais ou menos o mesmo. Nós tínhamos que pagar as nossas contas, nós não trabalhávamos. Nós tínhamos que trabalhar lá, alguns de nós, para conseguir ter algum dinheiro para pagar as contas da escola bíblica. E durante aquele tempo, não é, nós podíamos pensar assim: não, eu não vou dizimar, não vou dar o meu dízimo para Deus, não vou ofertar, não vou guardar para mim porque eu estou a estudar a Bíblia, eu preciso de dinheiro, não é? Mas não, mas quando nós acreditamos que somos fiéis a Deus e acreditamos que podemos confiar nele, nós começamos a contribuir. E o primeiro missionário que nós ajudamos como namorados ainda, eu e a Jacinda, foi um amigo nosso que estava no Nepal a levar o Evangelho, um português que estava no Nepal com uma mochila a carregar folhetos, a entregar folhetos no Nepal, chamado João Beirão. E nós confiámos aquela nossa oferta ao Senhor e acreditamos que aquilo que nós fazíamos em fé, Deus iria ao nosso encontro. Então, desde o princípio da nossa vida, eu e a minha esposa, quando nós começámos, eu tinha 20 anos, era um menino, aos 20 anos de casar. E quando nós casamos e começámos o ministério aos 22 anos, eu tinha 22 anos quando era pastor da igreja, desde o princípio nós acreditamos que podíamos confiar em Deus. E fizemos essa opção, essa escolha muitas vezes.
Decidimos começar na nossa igreja mãe, onde era uma igreja pequena, uma igreja com umas 20, 25 pessoas. 80% era a minha família, de carne, o que não é bom, gente, não é bom. Mas estivemos lá a servir durante 6 anos e ajudámos a igreja a crescer, e na altura em que a igreja tinha crescido, tinha mais ou menos triplicado também, nós decidimos sair. Na altura em que a igreja nos podia pagar um salário, nós decidimos sair para vir para esta cidade e viver aqui numa casa que nos foi emprestada, e foi o único sustento que nós tivemos durante o tempo. Foi o sustento, foi estarmos naquela casa. E acreditamos que Deus iria prover as nossas necessidades através do nosso trabalho, através das ofertas, através de muitas formas. Mas Deus... E aprendemos a confiar em Deus. E quando embarcamos na aventura de irmos mudando de lugar para lugar, quem teve nos 4 lugares? Marisa teve nos 4 lugares, não foi? Talvez foram os únicos, meus filhos, claro. Os 4 lugares. Depois tivemos num terceiro lugar, num outro lugar que foi do outro lado. E sempre fomos crescendo e dando passos de mudança. Né? E sempre que mudávamos, a renda era maior. E alguns ficavam preocupados, mas como é que nós vamos pagar a renda onde vamos estar? Né? E sempre foi assim. Mas a nossa experiência com Deus, quando nós confiamos em Deus, não é o tamanho da dificuldade, mas é o tamanho do Deus que nós vemos. E foi isso que fez toda a diferença para nós. Espero que também na nossa vida pessoal, na minha vida pessoal com Deus, os desafios que eu tenho com Deus, não é o grau da dificuldade que eu tenho, mas é o grau da minha entrega e da minha confiança em Deus que vai determinar muito do que vai acontecer. Então, a primeira marca de uma igreja é uma igreja que aprende a ter uma fé operante. A segunda delas, que ele fala aqui, é um amor abnegado. O versículo 3 diz assim: do vosso amor prestativo. E o versículo 9 repete esta ideia do amor que eles tinham, não é? Que é muito interessante, esta ideia do amor que é manifesto nas suas vidas e no seu serviço para com Deus. Uma das marcas do cristão é o amor. Uma das marcas de uma igreja verdadeira e saudável é uma igreja que tem de amar. Porque se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Se não amas, não conheces a Deus. É forte, não é? Agora alguns estão a puxar algumas luzinhas assim. E aquela pessoa, não é? Se não amas, não conheces a Deus. E claro, o amor que é revelado numa forma prática também, Mateus capítulo 25, fala acerca daquela parábola de Jesus, quando fala quando tive fome e deste de comer e sede de beber. O amor, eu costumo sempre dizer que o Evangelho não é um Evangelho social, mas o Evangelho é social. Porquê? Porque se eu não consigo amar o irmão que eu vejo, não posso amar o irmão que eu vejo. Se eu não consigo ter compaixão de alguém na rua, eu não consigo sentir a dor daquela pessoa, alguma coisa está mal comigo. E nós, infelizmente, estamos a viver momentos em que perdemos a sensibilidade, se calhar. O amor altruísta e abnegado é esta disposição para dar, disposição para servir também. É muito interessante, no meio da tribulação, o apóstolo Paulo diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em meio de muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. No meio da tribulação havia uma alegria, uma coisa estranha. Mas um dos segredos da vida cristã é encontrar a alegria em Deus e não nas circunstâncias. É tão desafiante e tão rica esta experiência. Quando tu consegues ter alegria em Deus e não na circunstância que estás a viver. Não é? Se eu perguntasse quantos de vocês vão passar mais circunstâncias, eu punha uma no ar. Alguém mais? Agora, alegria, se tu vais buscar alegria, o que é que tu vais na circunstância? O que é que tu queres mudar? Queres mudar a circunstância meramente. Mas a chave não é mudar a circunstância. A chave começa em mudar o teu coração.
para que tu confies em Deus. Que o teu Deus, a semana passada falámos que Ele é o Abba Pai. Tudo que é possível. E claro, esta alegria do dar também se manifesta na nossa contribuição, na forma como nós entregamos, na forma como nós lidamos com o dinheiro na nossa vida. E isto é muito claro, a Bíblia fala muito acerca deste assunto. Eu costumo sempre dizer, quando damos, nós possuímos o que damos. Muitos não dão porque são possuídos pelo que têm. Mas quando tu dás, eu acho que há 3 princípios muito claros. Primeiro, a força não pode ser a força da lei. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui na igreja. Não é? Ninguém é obrigado a dar o dízimo. Esquece isso. Não pode ser a força da lei, tem que ser a força do amor. Tu dás porque tu amas. Também, quando tu dás, tu confias que o Senhor vai prover as tuas necessidades e vai cuidar de ti. Por isso tu exerces fé nele. Acreditas que o Senhor vai cuidar de ti quando tu és fiel nisto. E também quando tu dás, tu priorizas a Deus. Tu dizes que Deus é o primeiro na minha vida. E eu aprendi isto quando tinha 15 anos de idade. Eu aprendi como pastor, gente. Está bem? Quando tinha 15 anos de idade eu aprendi esta importância disto. Porque a prioridade mostra onde está o nosso coração. Num mundo governado por muitos deuses, todo ser humano precisa de deixar que Deus ocupe o lugar na sua vida e não estes deuses estranhos. Por isso, os tessalonicenses abandonaram os falsos deuses. O Deus de hoje é o conforto, é o materialismo e é o individualismo. E muita gente se curva diante destes deuses e não percebem que há uma comunidade à sua volta, que há uma família à sua volta. Não percebem que muitas vezes, para nós podermos abençoar outros, temos que sair da nossa zona de conforto. Precisamos dar um passo mais. É como a história de 2 semeadores que tinham poucas sementes, estavam numa situação muito precária. Um deles decidiu comer todas as sementes que tinha. O outro decidiu plantar a outra metade. E quando nós plantamos, nós vamos recolher. Quando nós plantamos em Deus e naquilo que Deus, nós confiamos no Senhor, nós vamos receber em troca. Então, uma marca profunda de uma igreja bíblica e de uma igreja saudável é uma igreja que ama. Se vocês encontrarem uma igreja onde o amor não manifesta, saiam dali. Está bem? Agora vocês têm que ver o que é que vocês levam convosco. Está bem? Porque há muita gente que diz que não vai entrar numa igreja porque a igreja não é perfeita e eles também não contribuem muito para que a igreja fique um pouco melhor. Não é? Então é a tua escolha e a minha escolha contribuem de uma forma diferente. E a última marca de uma igreja é termos uma corajosa esperança. Ele fala acerca disso. Da vossa esperança firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses ficavam firmes no meio das tribulações porque tinham uma esperança em Cristo. Não só no céu, não só aqui na terra, mas também no céu. Muitos perdem a sua esperança porque os seus olhos estão simplesmente circunscritos à prosperidade que conseguem amirar aqui na terra. A nossa fé em Jesus tem que nos dar uma visão que vá mais além. A morte não é o final de tudo. Quando vamos a um funeral, é muito triste, gente. Claro, é triste para toda a gente, não é? Sentimos a dor da perda, o abandono. O meu cão, o Golias, chora porque a Milka morreu. A nossa cadela. E de vez em quando, vocês acham estranho, mas é verdade, eu posso vos gravar isto. Mas às vezes ele começa a chorar de uma forma e que aquilo vem cá da alma dele, não é? Não está lá dentro mesmo. Ele começa aos berros mesmo. Ele sente a falta. E se um cão sente a falta, é natural. Não é? Muito natural que tu e eu sintamos a falta das pessoas que amamos. Mas quando alguém que não conhece Jesus morre, é realmente uma coisa horrível. Coisa horrível pensar, nunca mais vou ver essa pessoa. Nunca mais.
Mas quando alguém morre, mesmo que nós sintamos a falta, nós sabemos que ela está simplesmente a fazer um upgrade para a primeira classe. Então eu quero te encorajar a desenvolver esta esperança na vida de Jesus. Se Jesus voltasse hoje à tarde, alguma coisa tu ia mudar na tua vida? Só pode voltar. Agora eu acho que esta atitude de esperança também nos motiva a desenvolver uma expectativa para o futuro. Há uma história interessante, já vos contei aqui, eu acho, uma vez, numa campeã olímpica de hipismo, que lhe perguntaram a ela, como é que tu sabes que como é que o teu cavalo sabe quando tem que saltar as cercas e os obstáculos? E porquê é que alguns outros caem e tropeçam? E ela disse assim, é simples. Tu arrancas o teu coração e atiras o teu coração para lá das cercas e o cavalo sabe como é que tu estás desesperado para alcançares o teu coração e então ele salta. Transmite-se aquele input, aquele desejo, não é? E muitos de nós precisamos de arrancar o nosso coração e lançá-lo para a frente porque Jesus vai voltar. E nós precisamos ter essa expectativa viva em nossa vida. Precisamos de alimentar essa esperança de que Ele vai voltar. Para nos podermos atirar para a frente. Quando olhamos para a nossa vida, não é? Eu quero terminar deixando-te encorajar a ti, a pensar na tua fé. Um verdadeiro discípulo de Jesus revela uma fé que opera, que traz transformação. Uma fé que é alicerçada em Jesus Cristo, mas que está a mudar a nossa vida. Uma pessoa que não quer mudar tem um problema muito grave na sua vida. Muito grave na sua vida. Porque não percebe que o Evangelho é transformação. Mas também é importante que tu penses que o Evangelho, para ser saudável e ser um discípulo saudável, tu tens de amar as pessoas. E claro, Jesus diz amar aqueles que nós gostamos, não há nada de novo, não é? E finalmente nós temos que ter esperança. Eu quero te encorajar a guardar estas 3 verdades para ti nesta semana, alimentar na tua vida isto. Nós queremos ser uma igreja que tem esperança, que Deus está a trabalhar em nós, que isto vai voltar e nós queremos trabalhar para Ele. Queremos ter uma expectativa de que Ele vai voltar. Queremos ter uma fé ativa, uma fé que alcança coisas para Deus, uma fé que vai além das nossas limitações, das nossas capacidades. Porquê? Porque se é algo que tu consegues fazer, isso não implica fé. Implica simplesmente inteligência tua. Mas fé vai muito além. Então deixa que Deus faça arder no teu coração e no nosso coração como comunidade o que é que nós gostaríamos de ver Deus realizar este ano. Esta manhã eu estava a orar por pessoas que têm estado longe dos caminhos do Senhor e têm estado afastadas. Estava a orar para que Deus toque nas suas vidas e as traga de volta para Ele. Estava a orar para que Deus mude o coração de algumas pessoas. É só Deus que pode fazer isso. Você não consegue mudar o coração de ninguém. Não percebe isso? Não consigo mudar o coração de ninguém. E também acho que precisamos de interiorizar a sério, gente, porque se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Se nós não perdoamos, nós estamos a dar espaço para o inimigo na nossa vida. Estamos a abrir uma porta escancarada para que ele que ele tenha influência sobre nós. Estamos a facilitar o trabalho de Satanás em nós. Mas basicamente a dizer, ok, eu sou o teu. Faço o que tu queres. Então esta é a igreja de Tessalónica, uma igreja incrível, desafiante, com problemas, com certeza, mas com um exemplo incrível para a nossa igreja aqui, nesta cidade, que sejamos uma igreja conhecida por uma fé que opera, um amor, que trabalha e uma esperança que nos encoraja a ir mais longe.
coisa que eu vos peço, leiam a carta, procurem viver estas três verdades, fé, esperança e amor na vossa vida. Mantenham ativos estas qualidades, estas virtudes, não deixem-se morrer. Eu vejo muita gente, muitos crentes sem esperança. Isto é muito grave, gente. Muito grave. Se nós não temos esperança, não vamos estar no mundo. Se não tens esperança que Deus vai fazer nada, não. Onde é que vais buscar essa esperança? Os políticos? Bem, não se esqueçam já agora. Vamos votar, não é? Mas, independentemente daquilo que vão votar. Mas temos de ter esperança, gente. Vivam estas três virtudes tão incríveis que é do Evangelho, que chegou até nós.